Dá Charles o Bronx e Islam Makhachev a revanche, e agora o Alexander Volkanovski, que é um lutador também muito interessado nessa luta, falou quem é o melhor grappler entre esses dois especialistas em seu canal no YouTube. Volkanovski disse o seguinte: muitos vão dizer que Makhachev é o melhor porque finalizou o Charles o Bronx. Outras pessoas vão dizer que aquilo acontece numa luta, que Charles o Bronx é o maior finalizador da história do UFC. Muitas pessoas vão dizer que Charles no jiu-jitsu é melhor. Ok, mas no grappling não. Sobre o grappling, quem é o mais efetivo no MMA? Acredito que seja Makhachev. Ele entende o seu jogo, fica na posição correta, constantemente está um passo à frente. É por isso que eu acho difícil finalizar caras como ele. Quando você dá espaço para Charles Bronx, ele te pega rápido. Mas Makhachev é muito bom em fechar espaços. No jiu-jitsu, eu vou com Charles Bronx. Isso é controverso. Mas mesmo que eles fizessem uma luta de jiu-jitsu, eu iria com Makhachev. Charles do Bronx tem finalizações e movimentos de jiu-jitsu mais limpos e nítidos. Mas quando se trata de grappling, controle, ditar para onde a luta vai, vou com Makhachev com certeza. Charles do Bronx é o melhor praticante de jiu-jitsu, mas Makhachev é o melhor grappler. E eu, sinceramente, concordo com o Alexander Volkanovski. E aqui você tem um campeão dominante do peso-pena do UFC, que tem propriedade para falar a respeito, porque também tem um bom currículo na área, treina com o Craig Jones e deu ao Islam Makhachev um trabalho tremendo justamente na luta agarrada. Colocou ali muita dúvida no Islam Makhachev. Teve até um momento que ele foi quedado e o Volkanovski ficou rindo com o Makhachev em suas costas. O Volkanovski foi também aquele cara que conseguiu escapar de finalizações afiadíssimas do Brian Ortega. Então, ele é um lutador que tem a capacidade de fazer uma análise como essa. E eu concordo, porque o Charles Bronx, ninguém contesta a qualidade do seu jiu-jitsu. É um lutador que tem um jiu-jitsu ofensivo muito bom. Não à toa, ele é o maior finalizador da história do UFC, deixando para trás nomes como Demian Maia, os próprios representantes da família Gracie no MMA. Charles Bronx é inquestionável ofensivamente, mas defensivamente tem um problema sim. Tanto que ele já foi finalizado por alguns lutadores no UFC. O Islam Makhachev foi o mais recente. Então, ele tem esse problema. E o Islam Makhachev não é aquele tipo de grappler que tem uma arte suave, solta, como o Charles Bronx, que é perigoso em qualquer posição, até mesmo por baixo. Mas o Islam Makhachev, mesmo não tendo a quantidade de finalizações do Charles Bronx, ele tem o controle, o domínio, ele tem aquela força para pesar, para administrar a luta, anular o jogo do adversário. É isso que é o diferencial do Islam Makhachev. Tendo esse poder de força, dominar, essa capacidade defensiva de anular o jogo do seu adversário, incomodá-lo, é algo que te deixa em vantagem até mesmo contra especialistas de jiu-jitsu do nível do Charles do Bronx. Por isso que o Volkanovski, ele aponta o Islam Makhachev como superior ao Charles do Bronx. Para ser finalizado, o Charles do Bronx tomou um knockdown. E isso dificultou também a sua defesa à finalização do Islam Makhachev. Mas o resultado está aí e mostra que o Charles do Bronx, sim, é vulnerável defensivamente. É um perigo atacando, mas defensivamente tem algumas brechas, e um lutador do nível do Islam Makhachev, que nem é tão finalizador, para você ver, ele meio que mascara esses atributos no jiu-jitsu, porque você está acostumado a ver o Islam Makhachev mais controlando, castigando do que propriamente finalizando. Mas basta um deslize do seu adversário para ele ir lá e finalizar. Por essas e outras que tem que se tomar muito cuidado com o Islam Makhachev. É um cara ardiloso e eficiente. Você vê que é um cara que não muda muito o seu padrão, a sua natureza. Todo mundo sabe o que ele vai fazer numa luta. Ele lembra muito o Khabib Nurmagomedov, inclusive.
porque todos sabem, mas não conseguem. O Alexander Volkanovski sabe muito bem o que ele está falando do Islam Makhachev, e eu acho isso muito bonito, porque ele perdeu aquela luta, ele não aceita o resultado, mas ele separa as coisas e admite que o lutador que o derrotou é muito bom e, não à toa, também é um especialista em grappling. Cada um aqui é especialista no grappling, na luta agarrada, mas com as suas próprias características. E o Volkanovski aponta que, até mesmo numa luta de jiu-jitsu, mesmo com o Charles do Bronx sendo dono de uma arte suave, mais solta, mais bonita de se ver, o Makhachev é quem venceria. Aqui, se você tratar para o futebol, seria igual aquele duelo de um time que encanta contra aquele time que é mais defensivo. E, às vezes, é aquele ditado: o ataque ganha jogo, mas uma boa defesa ganha campeonato. E, nesse aspecto, o Islam Makhachev, como tem um maior conhecimento, ele tem uma certa vantagem sobre os demais grapplers. Não é nem também sobre o próprio Charles do Bronx, é perante os demais. É um lutador diferenciado e especial, e o Volkanovski reconheceu isso. O que vocês acham dessa visão do Volkanovski, pessoal? Makhachev é melhor grappler do que o Charles do Bronx? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo, sua inscrição no canal.